Senhoras e senhores deputados, o que aconteceu na madrugada da passada segunda-feira em Bruxelas foi o episódio culminante da grande mentira em que se tornou a resposta europeia à atual crise. A União Europeia emprestou o dinheiro que sabe que a Grécia não pode pagar e o governo grego assinou um acordo que sabe ser impossível de cumprir. Na verdade, não houve qualquer acordo, mas a imposição brutal das decisões do eixo alemão e a humilhação punitiva da Grécia e do seu povo. A farsa que teve lugar em Bruxelas mata a ideia da solidariedade entre os países europeus e de uma só assentada atira a democracia e a soberania popular na Grécia para uma edição especial do canal Memória. A presença em Atenas de uma missão permanente da Comissão Europeia, que vigiará o orçamento, as privatizações e o enésimo plano de despedimentos e austeridade, significa que a Europa deixou de ser uma união entre Estados soberanos e iguais nos seus direitos e deveres. Quando o Ministro das Finanças alemão se permite a afronta de perorar sobre qual será a melhor data das eleições na Grécia, percebemos que a obsessão com a austeridade não representa apenas o suicídio económico e o fim do emprego na Europa, mas também o caldo político onde graça o autoritarismo mais gratuito que se arrisca a soltar velhos fantasmas da péssima memória no continente. Pouco importa que com a trajetória da economia grega já se calcule que em 2020 a Grécia vai continuar a dever os mesmos 160% que hoje deve, bem longe dos 120% do seu PIB anunciados e prometidos pelos colonos da Sra. Merkel. É esse exatamente o problema que enfrenta hoje Portugal. A austeridade brutal que arruinou a economia grega, atirando a Grécia para o abraço do urso da chantagem alemã e da hipoteca da democracia durante mais de uma década, é a mesma política que, se nada for feito, vai atirar Portugal pelo mesmo caminho. Basta, senhoras e senhores deputados, ver os números. Em 2011, fomos o país cuja dívida mais aumentou, mais 18 pontos percentuais. É este o resultado do memorando assinado com a Troika. Portugal é o país da OCDE que, em conjunto com a Espanha, onde o desemprego mais aumenta e até, como sabem, senhores deputados, temos mais de 1 milhão de cidadãos no desemprego. Se tudo o mais ficasse constante e se a recessão não tornasse mais complicado o controle das contas públicas, só o impacto desta recessão, acumulada em 2011 e 2012, significará um agravamento de 3 pontos no nosso endividamento. Mais pobres, sem emprego e muito mais endividados. E tudo isto, senhoras e senhores deputados, para no fim do plano estarmos com uma dívida superior, uma dívida maior em 40 mil milhões de euros. É este o resultado da política de um governo que, perante as críticas a este absurdo sem sentido, ainda nos chama piegas. Senhoras e senhores deputados, 1 em cada 7 portugueses não encontra trabalho. 1 em cada 3 jovens está desempregado. 1000 pessoas perderam o seu emprego nos últimos 3 meses do ano passado. Em cada dia dos últimos 3 meses do ano passado. Os impostos aumentam e, apesar disso, a receita fiscal afunda-se. É este o retrato de uma economia parada, na qual alguns setores económicos, como são o caso do ramo automóvel e da construção civil, já se encontram à beira da implosão. É este o resultado da obsessão com a austeridade. Imunes a todos os dados e à realidade do país, diz-nos o Governo que em 2013 é que vai ser bom. Há 36 dias que o Ministro das Finanças viu, e pelos vistos continua a ver, o ponto de viragem na nossa economia. É caso para dizer, parafraseando o mesmo Ministro Vítor Gaspar, que entre o ponto e a viragem há outras palavras que não foram, no entanto, ditas pelo Ministro. Entre o ponto e a viragem estão o desemprego, a recessão, mais dívida, mais pobreza e maior austeridade. O Governo reage como aquela pessoa
que vê o clarão ao fundo do túnel e, julgando tratar-se da luz ao fundo do túnel, se atira de cabeça para a dianteira do comboio. É isto o caminho para onde se arrasta o país. Senhoras e senhores deputados, o veneno, seja servido às colheres ou bebido pelo frasco, tem sempre o mesmo resultado. A questão que temos pela frente não é, portanto, saber se a austeridade mitigada e aos bocados resolve os problemas do país, mas saber como nos libertamos desta espiral da austeridade que gera mais recessão, menos emprego, acabando sempre por aumentar o endividamento e o empobrecimento do país. Não há alternativa que não seja recusar a política da Troika, renegociando a dívida, os seus montantes e os seus prazos. Uma economia sem financiamento é uma economia moribunda. E em vez de encher os cofres dos bancos privados, que já anunciam que não vão investir na economia, melhor faria o Governo se refinanciasse a Caixa Geral de Depósitos, orientando a sua atividade para a economia e para o crescimento económico. Senhoras e senhores deputados, não é com a política da Troika, nem com o Governo da Troika, que a economia e o emprego vão crescer, nem com a fé da senhora Ministra da Agricultura.